Às vezes eu vejo algumas mães, e eu presencio muito isso, falando assim, menino, para de falar, cala a boca. E você não sabe o quanto que eu queria ouvir uma mãe do João. Eu acho que muita coisa, assim, que pra muita gente é comum, pra gente é muito especial. Eu me chamo Pamela Barroso, sou mãe do João Guilherme. O João tem 8 anos, esse ano já faz 9. E nós recebemos o diagnóstico de autismo aos 2 anos e meio. Foi um diagnóstico precoce, mas assim, ele começou a dar os sinais do autismo com ainda 1 ano e 2 meses. E assim, aquela fase bem confusa mesmo, de me deixar bem enlouquecida, porque hora ele dava um indício que era autista, outra hora ele fazia algo que desmistificava totalmente a ideia de ser autismo. Eu fui em vários médicos que me diziam o que eu queria ouvir, que não era autismo. Eu fui em cerca de 5 médicos que me diziam isso, que não era autismo, até que eu cheguei em uma que fez a avaliação comportamental dele e em 30 minutos falou, mãezinha, é sim autismo. Quando ela me disse isso, eu não gosto muito de lembrar, porque sempre é assim. E de verdade, não é que você não ame, não é que você rejeite, é que você passa a sua gestação inteira imaginando a cor do cabelo, imaginando como vai ser seu filho. Você não cria uma expectativa e quando você tem a real certeza de que ele vai ter essas limitações, a primeira angústia é a lembrança de que você não é eterna e de que ele vai precisar da ajuda de pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, isso é muito, muito angustiante, porque a gente sabe que bondade é algo em escassez. Eu passei muito tempo sem falar sobre, embora trabalhe com rede social, embora seja digital influencer, eu passei muitos anos sem falar sobre o autismo e sem expor muito o João. Sempre com a mentalidade de que eu não queria, de alguma forma, usar a imagem dele ou falar sobre isso, como se eu estivesse usando a causa para me beneficiar. E com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, eu preciso falar mais para trazer luz para isso e conscientização. Então, por isso eu aceitei o convite da Principal em esse mês inteiro falar sobre o autismo, falar sobre as dores e sobre sabe, é tanta coisinha que ninguém nem imagina, muita coisinha que ninguém imagina. E nós vamos falar esse mês inteiro sobre muita informação para mães de autistas e não só para mães de autistas, mas para todas as pessoas que de alguma forma vão conviver com algum autista ou que conhecem alguma mãe de autista. É interessante de falar que antes de ter um filho autista, eu nem sabia que o autismo existia. Eu não sabia mesmo, de verdade. E eu lembro perfeitamente que no tempo teve um documentário no Fantástico com Drauzio Varela falando sobre o autismo. E eu lembro que no domingo à noite eu assisti e a gente ainda estava naquela fase de achar diferente algumas coisas que o João começou a fazer e começou do nada. Até 1 ano e 3 meses ele foi uma criança com desenvolvimento normal. Ele falou mamã, papá, jogava beijinho e do nada parece que ele foi abduzido. Literalmente do nada parou, ele parou de interagir, começou a ficar brincando ali com alguma coisa, você chamava e nada. Então assim, o autismo chegou assim sem avisar, sabe? Do nada ele parou. E aí foram quando começaram essa busca por esse diagnóstico.
E aí eu tive o diagnóstico aos 2 anos e meio. Foi literalmente um fundo do poço para mim. E hoje eu posso falar para muitas mães que ainda estão nessa fase de que é normal não se sentir bem, é normal você achar que tudo acabou, mas isso passa, isso passa. Embora todas as vezes que você lembrar do diagnóstico, você vai sentir essa dor a não controlar e começar a chorar de novo, isso passa e na verdade isso te transforma de um jeito muito lindo, muito lindo. Uma vez eu fui para um treinamento de gestão emocional e perguntaram qual é uma dor que você tenha pela qual você tenha gratidão. E eu coloquei o autismo. Não que eu aceite o autismo, não que eu diga ele vai ficar aqui comigo para sempre. A gente luta desde os 2 anos e meio contra o autismo. Desde os 2 anos e meio a gente faz terapia, a gente busca tratamento. Porém, eu aceito essa dor como algo que me transforma. Eu não sei os desígnios de Deus, eu só confio que através disso Ele me alcançou. Eu hoje tenho... eu valorizo muita coisa que para muita gente é normal, para mim é muito especial. O João tem 8 anos e ele ainda não desenvolveu fala. E eu sempre falo que eu nunca uso o termo ele não fala. Eu sempre falo que ele ainda não fala, porque eu acredito que ele vai falar. Então, às vezes eu vejo algumas mães, e eu presencio muito isso, falando assim, menino, para de falar, cala a boca. E você não sabe o quanto que eu queria ouvir mãe do João. Eu acho que muita coisa, assim, que pra muita gente é comum, pra gente é muito especial. Então, eu acredito que muita coisa que o autismo me trouxe, e principalmente o João, quando ele vai ter um contato comigo, ele olha nos meus olhos, ele não precisa falar nada. É um amor tão lindo, que, nossa, e talvez se não fosse o autismo eu não conseguiria ver isso. Talvez eu não conseguiria ver isso. E eu queria dizer para as mães de autistas, independente de que fase você esteja, o que tornou mais leve para mim, o que me fez ter outra percepção, enfrentar a dor que eu vivo, porque é uma dor que eu vivo. Embora eu viva rindo, embora quem me conhece às vezes, quem me vê nem sabe que eu tenho um filho, nem imagina que eu tenho um filho e que ele é autista. O que eu encontrei foi Deus, sabe? A palavra de Deus fala que nós podemos levar a Ele as nossas aflições e que Ele recolhe. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem me sustentado, tem nos sustentado. E eu tenho visto através do João o agir de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu sinto que Deus tem um propósito e eu acredito que não foi em vão que Ele me deu essa causa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que através do João eu pude mudar muito. Eu fui alcançada verdadeiramente por Deus. Então o que torna, e aí eu te digo, independente da sua religião, se volte para Deus, busque esse refúgio nele. Porque às vezes a gente busca tanto o apoio em alguém, a gente deseja tanto que de repente o pai seja mais presente, que o pai apoie mais, ou você cria a expectativa que a sua família te apoie, ou que você seja, sabe, acolhida pela sua família, pela dor que você vive. E talvez isso te leve a muitas frustrações, porque a gente sabe que muitos não vão ter a mesma sensibilidade que você tem. Muitos vão te dizer que é frescura, que se esse menino passar uma semana na minha casa ele fica bom, porque ele é assim, porque vocês mimam demais. Quantas coisas assim a gente consegue ouvir? Parece absurdo, mas a gente escuta. A gente escuta que a alergia que ele tem é frescura. Inúmeras coisas desse tipo eu já ouvi. E talvez
buscar dessas pessoas apoio seja frustrante. Mas quando você entende que existe um Deus que recolhe e acolhe, sabe, todas as suas dores, Deus trata. E eu tenho vivido isso. Eu permiti que Deus pudesse curar essas dores. E hoje eu sei que o agir de Deus é constante em nossas vidas. Não ficou fácil. Eu continuo tendo a expectativa absurda de que Ele evolua. Às vezes essa evolução não vem da noite para o dia. Mas quando Ele vem, ainda que por pouco tempo, alguma evolução, mínima que seja, traz uma alegria absurda pra gente. Às vezes eu vejo o João fazer uma coisa pequena e eu olho e sem perceber eu já tô chorando. Um choro tão profundo, de uma gratidão que talvez a gente não consiga explicar. Existe um sentimento que o João consegue fazer com que eu acesse, que eu não consigo narrar para vocês, eu não consigo escrever para vocês. Isso é muito profundo no autismo. Eu acredito muito nisso. E eu queria te dizer que esse apoio que às vezes você não enxerga na sua família, às vezes esse apoio que você tanto cria expectativa de que as pessoas tenham em você, com você, eu queria te dizer que a palavra também nos diz que Deus está no meio daqueles que nos ajudam. Então, traga em memória quantas pessoas Deus já usou para te ajudar. Quantas pessoas foram esses canais de Deus na sua vida. Talvez essa ajuda, esse agir de Deus não esteja nas pessoas que você cria expectativa, mas nas pessoas que se permitem ser usadas por Ele. Eu tenho isso na minha vida e depois que eu comecei a observar isso, eu vi que Deus está na terapeuta, que tem um jeito incrível com o João. Eu vejo que na terapia até a secretária tem um jeito amoroso com o João que não se explica. Eles nem são família. Então, eu vejo hoje que Deus usa pessoas, que Deus está no meio daqueles que me ajudam. E aí, transpassa a família, transpassa as pessoas que você cria a expectativa de ter essa ajuda. Deus usa pessoas para te ajudar, assim como Ele me ajuda, entre muitas pessoas. Uma coisa que me ajudou muito foi entender isso. Entender que eu não preciso criar expectativa em determinadas pessoas para me ajudar. Deus providencia essas pessoas. E quando você abre os olhos para entender isso, você começa a ver Deus em pessoas que você não criou expectativa, mas nas que se permitiram ser usadas por Deus, sabe? Então isso é muito forte para mim. Isso torna tudo mais leve, porque você começa a entender que Deus está com você. Eu tive uma fase, a fase do diagnóstico principalmente, em que eu estive no fundo do poço, eu só chorava. Eu lembro que eu estava em Belém, tive o diagnóstico, eu comecei a chorar que nem criança na frente da médica. Eu entrei no carro chorando, eu cheguei no apartamento chorando, eu passei a noite chorando e parecia que as lágrimas não acabavam. E eu lembro que naquela noite eu ajoelhei e pedi para Deus, sabe? Falei assim, Deus, se o Senhor permitiu, então me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Eu tenho certeza que, como se eu pudesse ver as minhas pegadas assim, eu sempre vi que Deus estava comigo. Mas teve um bom percurso em que Ele me levou no colo. Sabe, não foi eu, não foi. Então assim, eu não posso falar de nada do autismo sem falar de Deus. Eu não posso falar nada, porque não é mérito meu. Não é mérito meu. Você não tem noção o quanto que é difícil para uma mãe. Você não tem noção. Então, eu não conseguiria sozinha. Eu não conseguiria sozinha. É o Espírito que me ajuda, sabe? É o Espírito Santo de Deus que me ajuda. Sempre foi.
Mesmo quando eu não enxergava isso, era Ele. Hoje eu consigo entender que sempre foi Ele. E por isso que eu digo que às vezes eu vou na terapia do João e aí eu encontro alguma mãe na recepção e algumas já dividiram isso comigo. Elas, eu não entendo como é que você sempre tá rindo. Eu não entendo como é que você tá feliz. E eu te digo que o que vai fazer com que você também consiga ter felicidade nessa jornada é Deus. Não tem como sozinho. É muito difícil sozinho. É impossível sozinho. Quando você entende e começa a observar que Deus usa pessoas para te ajudar. Que Deus usa pessoas para te ajudar constantemente. Você entende que, embora as pessoas que você criou expectativa te ajudem e elas não te ajudam, você entende que Deus está cuidando, que Deus está zelando, que Deus está providenciando pessoas na sua vida para te ajudar. E assim tem sido na minha vida, na vida do João. Eu tenho a ajuda constante da minha mãe, que sempre está com ele, que cuida dele melhor do que qualquer pessoa no mundo. Eu sei que é Deus que faz isso. Eu sei que é Deus que sensibiliza pessoas para serem tão carinhosas com ele. E é por isso que eu estou falando para vocês, porque eu sinto isso. Quando eu apareço com o João nas redes sociais, as meninas sempre são muito amorosas com ele. Muito. E eu consigo sentir quando aquele amor, quando aquele afeto não é por pena. Nunca foi por pena. Ele não precisa da pena de ninguém. Na verdade, é um amor genuíno. Isso é dele. É muito puro. E eu sei que Deus providencia pessoas para nos ajudar, para me ajudar e ajudar você. Então, não vá só pelo natural, sabe? De, eu vou procurar terapia, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu conheço mães, assim que eu entrei no universo autista, e eu olhava e falava assim, meu Deus, essa mulher é uma médica. Ela conversava comigo, me dando dicas, assim, sabe? E eu fiquei muito louca quando eu comecei a ir para as terapias do autismo, porque eu chegava na terapeuta e ela começava a falar de um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Eu nem sabia o que era autismo. E do nada, aquela enxurrada de informação que me fazia ficar, meu Deus, por onde começar? E, além de tudo, aquela sensação de incapacidade, porque isso te é ofertado também com essa pressão de você precisa dar conta, você precisa saber. E eu comecei a entender que esse universo de mergulhar de cabeça no autismo implicava também em ver comportamentos de mães que fizeram isso de forma muito profunda e começaram a viver só pro autismo. E eu não via felicidade ali. Eu não conseguia ver felicidade ali. Foi quando eu entendi que o autismo não tem que ser algo que eu viva em função do autismo. A minha vida não tem que parar porque o autismo chegou. Eu não tenho que morrer para a vida, para mim, para o meu cuidado, para a minha felicidade porque o autismo chegou. É possível ser feliz com o autismo, sabe? Eu acredito nisso. Eu acredito que em cada gesto afetuoso do João, ainda que não seja de acordo com a minha expectativa, ainda que não seja ele falando, ainda que não seja ele agindo conforme eu achava que devia ser para a idade que ele tem, ainda que não seja dentro da minha expectativa, eu consigo sentir felicidade com o pouco que a gente tem hoje, sabe? Então eu acho que é muito importante a gente buscar essa felicidade na jornada, não no ápice, só no ápice. E eu acho que o mais importante para mim foi ter tirado essa expectativa muito alta de como seria esse desenvolvimento. E aí a gente tem uma briga constante com o relógio, porque passa muito rápido
quando você vê 3 anos, 4, 5, ele já está com 8. E aí é impossível. Só para você ter ideia, antes eu trabalhava numa loja, eu gerenciava uma loja que também tinha roupa infantil. Então era muito comum atender família, era muito comum atender crianças. E às vezes quando eu via um menino da idade do João, e aí eu ficava observando ele falar, o desenvolvimento. E aí eu olhava, às vezes eu ia pro vestiário e chorava. Isso aconteceu várias vezes. Não porque eu quisesse que fosse assim, mas era inevitável para mim. E aí eu comecei a entender que eu tinha essa expectativa muito alta. É uma vontade muito grande ainda, mas eu comecei a respeitar o processo. Entender que o João tem o tempo dele e que no tempo dele essas coisas vão acontecer. E talvez não aconteçam do jeito que eu tenho expectativa. Mas com o auxílio do Espírito Santo eu comecei a retirar mais essa expectativa e entender que existe alegria no processo. Então, viver essa felicidade do João hoje, ela implica em abrir mão de expectativa. Não no sentido de que a gente não busque tratamento, que a gente busque terapia, não. Isso eu nunca parei. Mas no sentido de entender que está sendo do jeito dele. E não existe um minuto sequer que eu não agradeça pelo João. Uma vez, início da pandemia, o João é extremamente alérgico e nós tratamos essas alergias já tem bastante tempo. E mesmo assim, parece que elas são cada vez maiores, principalmente a alergia alimentar. É muito restritiva a alimentação do João. E aí a gente estava numa fase de voltar a fazer essa introdução alimentar. E véspera da pandemia, ele teve uma crise muito forte à noite. E ele acordou com muita dor, não fala, então ele chorando, se tremia todo, eu colocava em pé e ele caindo. E eu fiquei desesperada. E aí eu lembro de orar e implorar. Eu fiquei com tanto medo dele morrer, sabe? E ali foi tão forte pra mim que do jeito que ele é, do jeito que Deus quer que ele seja, eu só quero que ele continue aqui. E eu acho que isso é muito, muito forte. O fato de você ter gratidão. Gratidão, ainda que não seja do jeito que você deseja, que não seja do jeito que você criou a expectativa, mas ter uma profunda gratidão. Gratidão pura. Que ele continue com você, que ele cresça, que ele evolui, sabe? Que ele evolua no tempo dele. Então, hoje eu posso falar inúmeras vezes de tudo que a gente já viveu, das terapias que a gente faz, mas o que é muito forte para mim é ter gratidão por ele, sabe? De não querer mudar nada, de aceitar ele do jeito que ele é, do jeito que Deus me possibilitou tê-lo e entender que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Entender e enxergar que Deus está no meio daqueles que nos ajudam. E são muitas as pessoas, muitas. E é isso. Ao longo do mês, a gente vai trazer muito conteúdo para vocês de como são as terapias, essa fase do diagnóstico, quais são os primeiros sinais, e são muitos, são variáveis, é muito individual. Não tem uma fórmula certa para o autismo. Mas uma coisa que eu queria muito, muito, muito te dizer, e é algo que eu vivo, é que o autismo é algo que está em aberto.
Não existe nada que rotule o autismo. Não existe um diagnóstico preciso, não existe. Não existe. Você pode ir atrás de muita coisa, como eu já fui. E o que você vai descobrir é isso, que ainda não existe um diagnóstico concreto, sabe? Então, eu não me permito ter uma mente fechada para algo que está em aberto. Então, eu sempre fico olhando terapias, testo, sabe? Muita coisa, eu observo muita coisa. E a minha mentalidade eu não posso ter uma mentalidade fechada para algo que está em aberto. Então, o cannabis mesmo é algo que eu já conversei com algumas mães e eu vi o desejo dessa mãe com o meu relato de melhora no João, de querer testar. E o pai dessa criança disse que não, prontamente, que não. E aí eu fiquei, nossa, mas não dá pra gente dizer não, ter uma mente fechada para algo que está em aberto. Então eu penso muito isso, eu vivo muito isso. E é isso, eu vou me recompor e a gente vai ter mais conteúdo para vocês, trazendo um pouco mais de informação. E bem feliz com o espaço que a Principal abriu, porque a ideia é trazer mais informação para que mais pessoas consigam entender e fazer o diagnóstico precocemente. Isso é muito bom, ter esse diagnóstico. Quanto mais cedo é esse diagnóstico, maiores são os avanços que vocês vão ter com os tratamentos, com as terapias e com consciência do que vocês estão lidando. Então eu vivo isso e acredito que muita gente vai também viver. Acho que é isso.